Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao canal do Danagli. Eu sou ator, empresário, comunicador, pai. E o objetivo desse canal aqui, que é um canal bem generalista, é falar sobre vários assuntos diferentes. E agora eu estou num esforço recente de começar a gravar vídeos diários sobre assuntos que fazem parte aqui da minha vida, da minha curiosidade, da minha eterna formação, aquela filosofia lifelong learning, e eu me interesso por assuntos variados, e o tema desse vídeo é falar sobre como fazer podcast impactou positivamente a minha vida, e, e aí fica a dica para vocês aí usarem isso, tanto no caso de fazer podcast, marcar reuniões, e também para a gente pensar em dar uma pausa nos estímulos e fortalecer a presença plena quando a gente estiver em contato com alguém, numa conversa, enfim. No podcast, acaba que a gente fica 1h30 conversando com uma pessoa muito interessante, muito inteligente, ou é um escritor que vendeu dezenas e dezenas de milhares de exemplares, autor de best-sellers, palestrantes, professores, artistas, estudiosos, filósofos, médicos com várias pós-graduações, que a consulta seria, sei lá, R$ 3.000 a hora, e a gente fica aqui conversando, né? Recebe aqui na minha casa, no caso a gente grava o podcast Osnagli, o Encontro de Gerações, e Osnagli e os Empreendedores do Brasil, aqui na minha casa. Esse aqui é o fundo também lá do podcast, e agora eu tô gravando esses vídeos aqui no apoio do celular, com um microfonezinho, e de uma forma meio improvisada, e tô achando ainda o formato, mas acaba que, por exemplo, hoje tava tomando sol aqui na varanda, quer dizer, sol e chuva, né? Eu tô tomando um pouco de luz e um cafezinho ali na varanda, aí através do Instagram da Maitê Proença, atriz, eu descobri um psicopedagogo, agora não sei nem qual é qual é o título oficial ali dele como profissional, mas o Roberto Coelho. E ele acabou de... Aí mandei um direct para ele, falei, cara, gostei muito do teu vídeo que eu vi no Instagram da Maitê Proença. Ele estava falando sobre jogos, no vídeo da Maitê ele estava falando sobre jogos para jogar em casal, e aí eu entrei no Instagram dele e vi que ele também aborda os jogos de tabuleiro, jogos assim para formação de tanto de tratamento de quem tem transtornos tipo TDAH, tipos de autismo, enfim, mas também para formação, para famílias, e nessas férias recentes agora, a Zoe, minha filhinha, descobriu o jogo de dama, aí depois pivotamos para o dominó, depois Uno, depois um jogo de tabuleiro que a minha tia Andréia deu de presente para ela no churrasco da família paterna, da família Marques, e aí ela se amarrou em jogar o jogo das princesas com dados e tal, e aí depois disso Double, vários jogos, e aí para mim, como pai, foi a descoberta dos jogos e como os jogos podem ser interessantes para formação da inteligência da criança, ao mesmo tempo criar experiências em família com todo mundo junto. Então, aí na última semana, essa primeira fase foi logo antes da gente ir para o Rio de Janeiro, ficamos 10 dias no Rio de Janeiro, voltamos, aí depois fiquei mais uma semana com a Zoe aqui em São Paulo, e aí foi a fase que ela descobriu o Double, que é um joguinho de imagens, aí você fica sempre uma rodela com algumas imagens no centro, e os 3 jogadores, no caso a minha mãe, a Zoe e eu, a gente tem que... tipo um descanso de copo, assim, com várias imagens diferentes, aí você tem que achar uma imagem que tem ali na peça central, em comum com a sua, e falar o que você está falando. Chapéu de praia, prancha de surf, esse era o tema praia. E aí a Zoe ficou nessa onda, a gente jogou várias partidas, aí a minha mãe e a Zoe, as duas evoluindo, eu também ali, né? Então, muito interessante. Mas voltando E aí mandei mensagem pro Roberto Coelho, ele me respondeu, e obviamente eu não mandaria uma mensagem para ele se não fosse com uma proposta objetiva. Chamei ele para fazer uma live no Instagram, que depois eu coloco aqui no YouTube,
que eu faço isso também recorrentemente aqui, vocês podem procurar, que vocês vão achar aqui no canal. Mas, então você fica caçando pessoas interessantes, inteligentes, pessoas excepcionais, extraordinárias, e aí você manda mensagem para elas com um convite objetivo, vem aqui gravar com a gente, e elas vêm. E você fica, de fato, sei lá, 15 minutos tomando um café e conversando amenidades, aí chega e grava 1h30, sem olhar todos os celulares no modo avião, você conversando com essa pessoa de forma plena. Óbvio que tem também a audiência em volta, que também tem uma outra camada de sofisticação, porque cada vez mais hoje, na era das redes sociais, o ser humano é um bicho social, a gente precisa estar em contato com outras pessoas e faz parte, né? Você conversar, por exemplo, na vida profissional, você tem que, às vezes, fazer um treinamento com a tua equipe numa empresa, então você sobe ao palco e você concentra a atenção ali de todos os colaboradores e você passa uma mensagem. Ou mediando um painel, você recebe pessoas, você convida pessoas interessantes na sua empresa para fazer um treinamento e você conduz aquilo ali junto com todo mundo. Então, fatalmente vai chegar o momento em que qualquer profissional ativo hoje vai ter que estar na frente do palco, vai ter que conversar com pessoas mais inteligentes, mais interessantes, mais poderosas, mais ricas, mais bem informadas ali do que você. Então o podcast ajuda muito a você exercitar isso em vários níveis diferentes. E também, por exemplo, eu vou buscando a ideia do... Minha mãe e eu criamos o podcast Osnagli, um Encontro de Gerações, que foi o primeiro podcast nosso, né, de nós dois, para falar sobre continuidade, sobre construção de legado, sobre como uma geração pode complementar a outra, para a gente ter uma família forte, saudável, rica, num sentido amplo, né, em todos os aspectos, não só financeiro. Então a gente recebe médicos para falar de hábitos saudáveis, alimentação, longevidade, recebe educadores financeiros, economistas, investidores para falar sobre finanças, sobre dinheiro, sobre como o dinheiro vai rendendo ao longo do tempo, ensinar a gente a investir. Professores de filosofia para falar sobre o jeito da gente funcionar como sociedade, a formação ali, né, do pensamento, as opções de se encarar a vida, os problemas e achar as soluções. Então, é um pretexto incrível para você juntar o útil ao agradável, no caso, e aí conversar com pessoas super inteligentes, super interessantes e de uma forma muito mais dinâmica do que se você só estiver lendo um livro ou assistindo passivamente uma palestra na internet. E fora que, lembrei de outra parte importante, sempre que você vai receber uma pessoa aqui, obviamente você, por respeito, você vai fazer uma pesquisa o mais elaborada que você puder, porque também está com a rotina super atarefada, mas você vai fazer uma pesquisa sobre o trabalho daquela pessoa, sobre alguns detalhes, você vai ter as suas dúvidas sinceras que vão surgindo ali, você vai tentar antecipar também as dúvidas que a tua audiência possa ter, você vai assistir coisas, ler coisas daquela pessoa que está vindo. Então você já vai fazer o dever de casa antes, vai se preparar antes, e depois que a pessoa chegar aqui, você vai aproveitar aquele momento da melhor forma possível. Depois você pode reassistir aquela entrevista para ver como foi, para ver o que faltou. E é muito engraçado como toda vez que a gente, praticamente, sei lá, 90%, 80% das vezes que a gente está no papo final ali, tomando ou comendo alguma coisinha, ou tomando um café, ou ajeitando tudo para a pessoa ir embora. Nossa, esqueci de perguntar isso. Esqueci de falar aquilo. Então sempre, mas aí piada clássica. Mas é bom que a gente já tem um pretexto para fazer mais um episódio. Boa, isso aí. Então acaba que, né, a gente nunca vai conseguir... que o legal do podcast, a diferença do podcast de entrevista, é que a entrevista ela é uma coisa mais estruturada. O podcast é uma coisa mais no feeling. E eu acabei de ver que eu tenho que ir, que eu já tenho um compromisso daqui a pouco. Então, o podcast, ele é um pouco mais informal. Bom que eu tenho que ir, que aí já tem um pretexto para ter um próximo vídeo sobre esse tema. E, enfim, então ele é mais flexível, é mais troca de ideia, é mais conversa do que uma entrevista formal. Então, cabe mais o apresentador ou os apresentadores falarem um pouco mais, contarem exemplos autorreferentes,
né? Casos que aconteceram comigo, com a minha mãe, de outras entrevistas, de outros pontos de vista de outros, mas uma coisa mais leve, assim. A entrevista tem um peso maior. Então, acaba que a gente fica mestre em relacionamento, mestre em conversa, aumenta também essa parte de conexão, de networking, de contatos. Você acaba conhecendo muito mais gente interessante. A gente já tem 50 episódios no canal Leda Nagli aqui do Osnagli. Aqui no canal do Danagli também tem eu entrevistando médicos na Doctors TV, que é o canal da Doctors First, marca de suplementos que eu represento. Tem eu também fazendo um monte de live com um monte de gente interessante. O Jurandir falando de storytelling, de roteiro. O Sancler Miranda sobre inteligência artificial. Tem um monte de vídeos sobre timidez na série Viva Bem com a Timidez. Enfim, tem muito assunto interessante aqui no canal, então se inscreva, dá like, dá uma pesquisada aí, porque eu acho que como o meu canal fala de muitos assuntos diferentes, o YouTube fica meio perdido com esse excesso de temas, então ele tem dificuldade também de mostrar o vídeo certo para a pessoa certa, então me ajuda aí, ajuda o YouTube também, pesquisando ativamente aqui dentro do canal. Pretendo fazer mais vídeos aqui, diariamente, se possível. Agora eu já estou atrasadíssimo. Então, valeu, pessoal. Até a próxima. Tamo junto.